Olá, amigos do Gran Cursos Online. Sou o professor Carlos Mendonça e nós estamos estudando a aposentadoria por invalidez, que mudou o nome. Agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Ele ainda continua sendo tratado a partir do artigo 42 da Lei 8.213. No entanto, nós temos que tomar muito cuidado porque alguns dispositivos foram tacitamente revogados pela emenda constitucional de número 103. Nós terminamos a aula anterior falando de quando seria o início da aposentadoria por incapacidade permanente. Vimos aquele primeiro caso, quando alguém está recebendo o auxílio-doença e aí, por conclusão médica da perícia, há a determinação de conversão do auxílio em aposentadoria por invalidez, cessou um, começa o outro. Mas e naquelas situações em que a pessoa não estava recebendo o auxílio-doença? Quando vai começar o pagamento da sua aposentadoria? Acompanha comigo aqui na tela. Com o parágrafo primeiro, concluindo a perícia médica inicial da existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. Apenas lembrando que agora é a aposentadoria por incapacidade permanente. Bom, existe um prazo para requerimento desta aposentadoria. O prazo é de 30 dias. Não que esse prazo seja peremptório, seja fatal. Você pode pedir com 40, 50, 60, 100 dias, tá? Prazo de 30 dias é para você não perder nenhum tipo de pagamento, para você receber desde o início da invalidez. Caso isso aconteça, se o requerimento for feito dentro de 30 dias, nós vamos ter duas situações, tá? Aqui é o início da invalidez. Está aqui dentro do prazo de 30 dias. O correto é a aposentadoria começar desde o início da invalidez, se o pedido foi feito dentro de 30 dias. Essa é a regra. No entanto, para aqueles que são empregados, o pagamento dessa aposentadoria vai acontecer a partir do 16º dia. Observe, letra A. Ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento. Mas aí só se passar de 30 dias. Se o pedido da aposentadoria for feito em até 30 dias, no caso o segurado é empregado, o pagamento é do 16º dia em diante. Se ele não for empregado, for empregado doméstico, por exemplo, é desde o início da invalidez, se o pedido foi feito dentro de 30 dias. Agora, passou de 30 dias, aí não importa que tipo de segurado ele é, vai ser a partir do requerimento, tranquilo? Letra B, então, diz que para o empregado doméstico, para o avulso, para o contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade, se o pedido do benefício foi feito em até 30 dias, ou da data de entrada do requerimento, se demorar mais de 30 dias. E por esta letrinha B, a gente pode tirar uma conclusão extremamente importante. Quais são os segurados que têm direito à aposentadoria por incapacidade permanente? Simplesmente todos, inclusive esse daqui, o facultativo. Até o facultativo pode pleitear uma aposentadoria por incapacidade permanente, de modo que esta aposentadoria ela é destinada a todo e qualquer tipo de segurado sem qualquer discriminação, beleza? E da mesma forma que acontece com o auxílio-doença, a empresa ela é obrigada a pagar os primeiros 15 dias. Para quem? Para esse cara aqui, ó, para o empregado, para ele e somente ele. Repare, durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário, tá? Então, de qualquer forma, a empresa vai pagar os primeiros 15 dias. É a mesma sistemática do auxílio-doença. Por isso que os empregados, quando aparecem com atestado na empresa, é atestado de 1 dia, 2 dias, 3 dias,
Passou de 15, aí não adianta nada, tem que ser encaminhado para o INSS, beleza? Vamos continuar então, lembrando que esta é a segunda parte da aula da aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Valor do benefício, tá? Nós já adiantamos isso no começo da outra aula, vamos apenas reforçar que existe um cálculo genérico, tá? Que vai servir para vários benefícios. Para calcular o SB, o salário de benefício, eu vou fazer a média de 100% dos salários auferidos a partir de julho de 94, ou a partir do momento que ele começou a trabalhar, se ocorreu depois. E aí eu aplico 60% em cima desse valor e vou somar 2%. Tá? Para quê? Depende. Se for homem, para cada ano que supere 20 anos, no caso de mulher, para cada ano que supere 15 anos. Mas este benefício ele é integral, ele é de 100% no caso de acidente do trabalho. De modo que o nosso antigo artigo 44, ele foi parcialmente revogado. Ele diz ainda, aposentadoria por invalidez, não é mais, é aposentadoria por incapacidade permanente. Ele fala inclusive decorrente de acidente do trabalho. Tira o inclusive. Agora é assim, quando decorrente de acidente do trabalho consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do SB. Ah, sim, com esse ajuste, essa redação está em sintonia com a emenda constitucional de número 103, tá? Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do SB. Exatamente o que eu falei aqui. Tá, e quando ela não for decorrente de acidente do trabalho? Você não vai achar metodologia de cálculo na Lei 8.213. Aí você vai ter que se socorrer da própria emenda 103, aquela, né, que trouxe a lume a nossa reforma da Previdência. De acordo, então, com a reforma, repare, aqui nós estamos na emenda 103, especificamente no seu artigo 26. Esse artigo 26 é uma disposição transitória, ou seja, é uma regra que vai disciplinar o cálculo dos benefícios até que venha uma lei tratando especificamente desse assunto, tá? Essa metodologia de cálculo, ela vale tanto para o regime geral quanto para o regime próprio, ela vale para vários benefícios. Então diz aqui, até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, como base para contribuições decorrentes de atividades militares, de que trata os artigos 42 e 142. Esse aqui é PMs e bombeiros estaduais, isso aqui é Forças Armadas, e aí eu vou fazer uma média aritmética de 100% dos salários. Traduzindo o que foi dito aqui, corta para mim. A nova sistemática de cálculo, ela não faz qualquer tipo de discriminação, não importa onde você exerceu a sua atividade laborativa. Pode ter sido na iniciativa privada, pode ter sido no serviço público, pode ser na condição de militar estadual ou mesmo militar das Forças Armadas, não importa. De onde você tirava o seu dinheiro. A hora que você for pedir um benefício, eu faço a média aritmética dessas remunerações, independentemente de onde elas foram auferidas. E repare, não é mais a média dos 80% maiores salários, e sim média de todos os salários, 100%, desde que eles tenham sido recebidos após julho de 94. Fiz a média de 100% dos salários, eu obtenho então o tal SB,
que é uma base de cálculo, de onde eu vou calcular os benefícios. Neste momento aqui, nessa aula, nós estamos vendo como é que se calcula a aposentadoria por invalidez. Eu já disse, olha, aposentadoria por incapacidade permanente, se for decorrente de acidente do trabalho, 100%. É o valor da média, é o valor da aposentadoria. Agora, quando não for decorrente de acidente do trabalho, aí eu vou fazer uso da regra genérica, 60% da média mais 2% por ano, que supere 20% no caso do homem ou 15% no caso da mulher. E aí estou mostrando para vocês onde vocês encontram isso na reforma da Previdência, na emenda 103, especificamente no artigo 26. Vamos continuar estudando ele, volta para cá. Bom, aí o parágrafo 1º diz que essa média de 100% dos salários respeita o teto do INSS. Olha só, a média que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do RGPS para os segurados desse regime, tá? Como nós estamos estudando o regime geral, então a média não pode ultrapassar o teto. Aí, o parágrafo 2º traz a regra genérica de 60% da média, vai ser acrescido de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Nos casos, quais são os casos? Tá aqui, ó, aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do regime geral de previdência social. Aí ele ressalva, ressalvado disposto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo, que é aquela hipótese, né, de acidente do trabalho. Olha, no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, aí ela é de 100%, tá? Bom, mas se ele fala que tempo que exceder 20 anos, por que eu separei homens de mulheres? Porque no próprio artigo 26 ele diz isso, quando for mulher, regime geral de previdência, o acréscimo de 2 pontos percentuais ocorrerá a partir dos 15 anos. Então, ele cria a regra, mas também cria a exceção. Tranquilo? Então ficou assim. Cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Se for decorrente de acidente do trabalho, ela é de 100%. Se não for decorrente de acidente do trabalho, a regra tradicional, 60% mais 2 pontos percentuais, acima de 20% se for homem ou 15% se for mulher. Tá, professor, mas e se a pessoa se torna inválida, não por conta de acidente do trabalho, e ela só tem 12 anos de atividade? Bom, nesse caso não vai ter nenhum acréscimo de 2%. Essa pessoa vai receber 60%. Sem qualquer acréscimo, porque ele só incidiria a partir de 20 anos, se fosse homem, ou a partir de 15 anos, se fosse mulher. Beleza, então? Show. Corta aqui para mim. Bom, em linhas gerais é assim que funciona a aposentadoria por incapacidade permanente com a roupagem dada pela reforma da Previdência. Mas a reforma não alterou tudo, tem coisa que ainda continua sendo como sempre foi, tipo o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. Esse acréscimo de 25%, ele ocorre nas situações em que, mesmo sendo um inválido, esta pessoa necessita do auxílio permanente de outra pessoa. Por que eu digo mesmo sendo um inválido? Porque necessariamente um inválido não é uma pessoa que não consiga fazer as suas próprias coisas sozinho. Você pode ser inválido e ter uma vida relativamente independente. E existe a pessoa que é inválida e, além de inválida, ela necessita do tal auxílio permanente de outra pessoa. É para este segundo caso que a lei prevê o acréscimo de 25%. Tranquilo? Então vou ressaltar 2 pontos. Primeiro, a nossa lei prevê o acréscimo de 25% apenas para quem está aposentado por invalidez. Quem está aposentado por idade não tem direito, ainda que necessite do auxílio permanente de outra pessoa. Tá?
Primeira condição. Segundo, o acréscimo de 25% depende desta condição. Auxílio permanente de outra pessoa. Tá, mas por que uma pessoa aposentada por idade, que também necessite do auxílio permanente de outra pessoa, não tem direito ao acréscimo? Bom, é uma escolha legislativa, primeiro ponto. Segundo, um dia todas as pessoas iriam necessitar do auxílio permanente de outra pessoa. E conforme o tempo vai passando, as nossas habilidades elas vão caindo. Vai chegar um ponto que você não será capaz nem de tomar banho sozinho. Então a legislação ela prevê apenas para aposentado por invalidez, porque ele pode alcançar essa situação de forma muito precoce, com 20 anos, 25, 30, depende da incapacidade dele. Então, apenas por essa questão, tá, a opção legislativa foi feita em relação ao aposentado por invalidez, porque se permitisse isso para qualquer aposentado, o gasto iria aumentar de forma exponencial, pela simples razão de que nós, um dia, todos teremos que ter o auxílio permanente de outra pessoa, né? Principalmente com o aumento da longevidade. De qualquer forma, hoje só vale então para quem é aposentado por invalidez ou com uma da Previdência, quem é aposentado por incapacidade permanente. Corta aqui para a tela. De acordo então com o artigo 45 da Lei 8.213, para você não se perder, vou colocar aqui, ó. Lei 8.213, aliás, você tem que ficar atento, porque às vezes eu faço referência à Lei 8.213 e às vezes eu faço referência à nossa Constituição. De acordo então com o artigo 45, o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Esse acréscimo tem algumas peculiaridades. Primeiro, com esse acréscimo, ultrapassa o teto de benefícios da Previdência? Sim, não tem problema, porque ele será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal ou o teto previdenciário. Primeira conclusão. Segunda, toda vez que eu reajusto o benefício principal, eu tenho que reajustar também esse acréscimo, é o que diz a letra B. Letra C, o aposentado faleceu, cessa o acréscimo de 25% e ele não vai ser incorporado à pensão, tá? Então são conclusões. Aliás, eu sempre falo isso, existem duas exceções ao teto de benefícios do INSS. A primeira exceção é exatamente essa, o acréscimo de 25% para os aposentados por incapacidade permanente. Outra exceção é o salário de maternidade, já que ele não respeita o teto do INSS, ele vai respeitar o teto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, se alguém ficou curioso, vamos matar essa curiosidade. O que seria essa assistência permanente de outra pessoa? Bom, o que essa pessoa vai fazer eu não sei. O que nós temos são as situações que supõem necessidade da assistência permanente. Nós vamos encontrá-la no Decreto 3.048 em seu anexo 1. Então, o anexo 1 do Decreto 3.048 diz quais as situações em que se presume em que o aposentado por invalidez necessita do auxílio permanente de outra pessoa. Cegueira total, perda, essa aqui é ótima, perda de 9 dedos das mãos ou superior. Como assim superior? Perda de 9 dedos ou mais. Imagina o cara que perdeu 8 dedos, né? Ele olha lá, tem 2. Ele fala, puxa vida, se eu perder mais um, eu ganho 25%. Imagina a dúvida cruel desse sujeito. Paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, um caso tradicional daquelas pessoas que fazem uso de cadeira de rodas. Perda dos membros inferiores acima dos pés, mas quando a prótese for impossível. Perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível. Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese
for impossível. Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social. O cara que fica totoca das ideias, né? Já era. Pode pedir, então, a aposentadoria por invalidez e o respectivo acréscimo. Doença que exige permanência contínua no leito, é boa também. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Essa aqui é uma fórmula genérica, tipo um guarda-chuva que se encaixaria em várias situações. Beleza? Tá, último tópico então agora sobre aposentadoria por incapacidade permanente, que é exatamente o retorno ao trabalho, tá? Já vimos que é possível, mesmo estando aposentado por invalidez, retornar ao trabalho. Basta que a perícia médica detecte a recuperação da capacidade laborativa. Isso vai acontecer por conta da necessidade ou determinação que a lei impõe do sujeito ter que comparecer periodicamente à perícia do INSS. Bom, em uma dessas situações pode ser detectada o retorno da capacidade laborativa. Aí vai ter que devolver ele ao mercado de trabalho. Esse retorno é regulado pelo artigo 47 da 8.213. Esta é uma das situações. Mas tem outra situação. É quando o sujeito espertinho, ele está aposentado por invalidez, mas ele começa a trabalhar ali escondidinho e tal, para receber uma renda a mais. Ele não pode fazer isso. Quem é aposentado por invalidez não pode exercer atividade laborativa sob pena da Previdência considerar essa situação uma fraude. E se a Previdência considerar uma fraude, vai cobrar de volta aquilo que você recebeu, desde quando você voltou a trabalhar. É o que dispõe o artigo 46 da Lei 8.213. Acompanha comigo aqui na tela. O aposentado por invalidez que retornar, repare, voluntariamente. Ele quis voltar a trabalhar porque ele estava aposentado. Se ele voluntariamente retornar à atividade, terá sua aposentadoria cancelada, e pior, a partir da data do retorno. Então, fazer uma linha do tempo. O cara está aposentado por invalidez. Ele voltou a trabalhar aqui. A Previdência descobriu isso aqui. Como é que descobriu? Sei lá, alguém fofocou. Sempre tem um invejoso, né? Que vê que você é aposentado por invalidez, está trabalhando, liga lá para a Previdência, rapaz. Dá tudo, dá seus dados, onde você mora, sei como, descobre até o número do seu benefício. Aí a Previdência descobriu isso aqui. Digamos que seja dezembro e você voltou a trabalhar em janeiro. Eu vou cancelar o seu benefício desde quando? Desde a data do retorno. Então, tudo que você recebeu aqui, ó, vai virar uma dívida. E a Previdência vai cobrar esse valor, desde a data do retorno. Mas apenas se for um retorno voluntário. Quando é a própria Previdência que determina o retorno à atividade, aí o tratamento é diferente e é dado pelo artigo 47 da 8.213, tá? Esse artigo 47, ele faz, antes de tudo, uma divisão. Qual? De prazo. Seria um prazo de 5 anos. Então, este artigo 47, ele vai regular a situação quando você recupera a capacidade laborativa antes de 5 anos. Repare, verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. 1. Quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu, sem interrupção, o benefício cessará. Então, aqui é quando a recuperação acontece antes de 5 anos, tá? Você ficou ali 1 ano de auxílio-doença, está 2 anos aposentado, digamos, por invalidez. São 2 anos. E aí a perícia da Previdência detecta que você recuperou a capacidade laborativa, vai te devolver ao mercado. Agora, como que é esse retorno ao trabalho? Depende. Tem a letra A e tem a letra B. Vamos
Para a letra B, após tantos meses, quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Bom, é o seguinte, se eu fiquei 3 anos afastado, eu vou receber por 3 meses ainda a minha aposentadoria, tá? Ainda vou receber por 3 meses. Receberei por tantos meses, quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Mas por que ele fala para os demais segurados? Por conta de um detalhe extremamente importante. Porque, corta aqui para mim, a sistemática que a gente está acostumado é o seguinte, quando o cara é aposentado por invalidez, ele não rompe o contrato de trabalho. O contrato de trabalho dele ficará suspenso, de modo que, ao recuperar a capacidade laborativa, ele poderia voltar a este antigo emprego. Quando eu falo voltar ao antigo emprego, obviamente me refiro a um tipo de segurado, é o empregado. Então o segurado empregado, quando ele é aposentado por invalidez, o contrato de trabalho dele ficaria suspenso. E aí ele poderia retornar à atividade caso recuperasse a capacidade laborativa. Então por isso que a gente divide, tá? Antes de 5 anos, recuperou a capacidade laborativa. Ele não é empregado, ele vai receber a aposentadoria por invalidez por tantos meses quantos forem os anos de afastamento. Agora, ele é empregado. Bom, se ele é empregado, ele vai voltar para o antigo emprego de imediato. Nesse caso, eu cesso, de uma hora para outra, a aposentadoria por invalidez. Vai ficar assim. A recuperação foi antes de 5 anos? Sim. Ele é empregado? Sim. Ele tem como voltar para o antigo emprego? Sim. Então cessa de imediato a aposentadoria por invalidez. Agora, ele não é um empregado, portanto ele não vai voltar para o antigo emprego, ele ainda receberá essa aposentadoria por tantos meses quantos forem os anos de afastamento. Letras A e B. Deixa eu dar uma lida aqui para a gente fixar. Corta aqui para a tela. Então, letra A, de imediato para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência, ou, após tantos meses, quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais casos. Ok. Aqui nós vimos o retorno à atividade quando ela ocorre antes de 5 anos. São 2 situações. A primeira é do empregado, que pode voltar ao antigo emprego, cessação imediata. Segundo caso, para os demais segurados, que não têm como retornar ao antigo emprego, receberão a aposentadoria por invalidez por tantos meses quantos forem os anos de afastamento. Agora, a pergunta que não quer calar. E se a recuperação for após 5 anos? Bom, após 5 anos é o próximo inciso, é o inciso 2. Quando a recuperação ocorrer, pula essa parte aqui, após 5 anos, tá? Por enquanto só isso. Quando a recuperação ocorrer após 5 anos, aí pouco importa se pode voltar ao antigo emprego, pouco importa que tipo de segurado ele é. Ele vai receber por 6 meses, e por 6 meses, totalizando 18 meses. Aí aqui ele recebe tudo, 6 meses recebendo na integralidade, depois haverá uma redução de 50%, cai para 50%. Ele vai receber a metade por 6 meses. E aqui, por último, com redução de 75%, então ele recebe 25% da mensalidade original. Ainda irá receber por 1 ano e meio. Só que de forma decrescente. Tá? Letra A, no seu valor integral, durante 6 meses, contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade, com redução de 50%, com redução de 75%.
Isso seria para recuperação após 5 anos. Não importa se pode voltar ao antigo emprego, não importa que tipo de segurado ele é, e pouco importa se ele realmente voltou ou não a trabalhar, tá? Aí, a metodologia de cessação da aposentadoria é essa: retorno após 5 anos, recebe por 1 ano e meio de forma decrescente. Só que esta metodologia não é apenas para quem se recuperou após 5 anos. A mesma metodologia eu vou aplicar em 2 outras situações. A primeira delas é quando a recuperação for parcial. Trata-se de uma recuperação parcial, primeiro caso, aí recebe por 1 ano e meio de forma decrescente. Tanto faz, antes ou depois de 5 anos. Aqui não importa, tá? Aqui não importa. Para este primeiro caso, tanto faz. Tanto faz. O quê? Se foi antes ou depois de 5 anos. Tanto faz. O segundo caso, a segunda hipótese, é essa daqui. Essa daqui é que dá título. É o retorno após 5 anos. Após 5 anos se recuperou, seria essa hipótese do meio. Só que ainda tem uma terceira hipótese. É quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia. Essa daqui é a terceira hipótese. Tá? Então vai ficar assim. A segunda hipótese é depois de 5 anos, a recuperação. A primeira hipótese e terceira hipótese, tanto faz. Pode ser antes ou depois de 5 anos. Tanto faz. Beleza? Então volta aqui para mim. Repare então que nós fomos do artigo 42 até o artigo 47, tratando exclusivamente da aposentadoria por invalidez, que mudou a nomenclatura, agora o nome é aposentadoria por incapacidade permanente. Eu havia feito o alerta, cuidado. Quando você for estudar a lei, tome cuidado porque alguns dispositivos eles estão revogados, só que a revogação ela é tácita, não é uma revogação expressa. Então você tem que assistir a aula e ir anotando na legislação o que ainda tem validade e aquilo que já está revogado. Vou trazer para vocês aqui um dispositivo que não tem mais sentido. Quer saber por quê? Corta para cá. Seguinte, tá? Nós vimos que a metodologia de cálculo dos benefícios agora é tratada no artigo 26 da emenda 103. Mas, por exemplo, aqui no artigo 44, precisamente no parágrafo 2º, tem um dispositivo que diz assim: quando o acidentado do trabalho estiver em gozo do auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. Então vamos lá. Ele está aqui recebendo o auxílio-doença. Sabemos que o auxílio-doença é de 91% do salário de benefício. Mas ele agora está aposentado por invalidez. E nós sabemos que a aposentadoria por invalidez é aquela história, 60% do SB, se for o caso, mais 2%. Então não faz mais sentido falar que, ó, se esse aqui tiver um reajustamento melhor, vai se transformar na aposentadoria por invalidez. Não, simplesmente não. Isso daqui não tem mais validade. Isso aqui está revogado. Até porque atualmente o valor da aposentadoria por invalidez ela é pior. O cálculo, a metodologia de cálculo é pior que a metodologia do auxílio-doença. Portanto, parágrafo 2º do artigo 44 perde validade por força da reforma da Previdência, beleza? Fico por aqui. Próxima aula nós vamos tratar da nova aposentadoria por idade. Até já!